Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Esse vídeo é sobre transformações de fase. Nesse vídeo nós vamos deduzir passo a passo a equação de Johnson-Mel, Avram e Kolmogorov para a taxa de nucleação constante. Esse vídeo é um apoio para a disciplina de transformação de fase que é oferecida no curso de Metalurgia e Materiais da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Nesse vídeo eu vou deduzir a equação de Johnson-Mel, Avram e Kolmogorov para a taxa de nucleação constante passo a passo, porque eu acho que é uma dedução instrutiva que pode servir de base para outras deduções mais complexas. Primeiro eu vou recapitular a saturação de sítios, depois eu vou falar de taxa de nucleação constante, como calcular o volume estendido para a taxa de nucleação constante, né, e usando uma integral, e depois a derivação da expressão para o gráfico, usando esse gráfico duplo log, que aliás nós já vimos um exemplo no vídeo passado, nós vamos ver de novo, e vamos mostrar o gráfico e tirar algumas conclusões. Basicamente é isso que acontece quando a gente tem saturação de sítios, quer dizer, na prática é como se todos os núcleos aparecessem, né, em t igual a zero, e depois de t igual a tal, depois de um tempo t, todos esses núcleos teriam o mesmo tamanho. Seriam todas as regiões de tamanho constante. Nós já deduzimos a expressão no vídeo anterior. Já no caso de taxa de nucleação, quando ela não é saturação de sítios, os núcleos vão surgindo à medida que o tempo passa. Então, nós temos um núcleo em t igual a zero, outro em tal 1, outro em tal 2, e finalmente, quando a gente chega no final, nesse ponto tal igual a t, nós temos esferas de tamanhos diferentes. Claro, a que nucleou em t igual a zero vai ser maior do que a que nucleou já próximo ao final desse nosso tempo de referência. Então, o volume estendido vai ser a soma, nesse caso discreto aqui, dos volumes dessas três esferas. Só que a gente quer calcular para uma situação contínua, então nós vamos ter que transformar essa ideia numa integral. Para fazer isso, a gente precisa considerar essa reta do tempo, o nosso tempo, quer dizer, a nossa variável de integração vai ser a variável tal, ela vai variar de tal igual a zero e até tal igual a t, que é o nosso tempo de referência. Então vejam, se eu tenho um núcleo que aparece entre tal e tal mais d tal, quer dizer, nesse intervalo de tempo aqui, nesse intervalo infinitesimal de tempo, nesse instante de tempo, surge um núcleo. Esse núcleo vai ter t menos tal para crescer. Tá certo? Então, nós podemos considerar que, se a gente tem uma taxa de nucleação, quer dizer, a taxa de nucleação constante, eu quero dizer que o número de novos núcleos que surgem por unidade de tempo, por unidade de volume, é igual a uma constante. Então, quando eu multiplico a taxa de nucleação constante pelo meu intervalo de tempo d tal, esse tempo aqui desaparece, então nós temos o número de novos núcleos que surgem por unidade de volume. Então, id tal é o número de novos núcleos que surgem por unidade de volume nesse intervalo de tempo d tal. Aqui eu só representei um, em geral, né? Por uma questão de facilidade. Mas id tal quer dizer o número de núcleos que surgem no intervalo de tempo d tal por unidade de volume. Nós podemos transformar essa ideia numa integral. Então, a diferencial do volume estendido agora, nós não vamos calcular o volume, mas a diferencial do volume estendido vai ser o volume desse núcleo, quer dizer, qualquer núcleo que tenha nucleado entre tal e tal mais d tal, e vai ter só esse tempo para crescer, t menos tal. Então, o volume dele vai ser t menos tal ao cubo, G3, né? Supondo que a taxa de crescimento seja constante, como a gente viu no vídeo anterior. Ora,
Qual é o volume estendido? Eu tenho que multiplicar o volume desse núcleo pelo número de núcleos por unidade de volume que podem surgir nesse intervalo de tempo d tal. Então é só multiplicar por I d tal. Então eu tenho o diferencial de volume estendido. Para eu obter o volume estendido, é evidente, eu tenho que integrar entre tal igual a zero, que é o nosso início do tempo, até tal igual a t, que é o nosso tempo de referência. Essa integral vai dar π sobre 3 i g3t4, depois vocês podem fazer. Nós também podemos usar nessa situação essa relação obtida por Johnson-Mel, Avram e Kolmogorov. De fato, no paper original deles, eles deduziram essa equação exatamente para a taxa de nucleação constante. Então, simplesmente a gente substitui o volume estendido nessa equação e obtemos a equação para a taxa de nucleação constante. Note que agora o expoente é 4, como nós já observamos antes. Então, nós temos duas equações básicas, tá certo? Nós temos a equação para a saturação de sítios e a equação para a taxa de nucleação constante. Nós podemos plotar com uma curva sigmoidal, como nós vimos no vídeo anterior, mas também podemos utilizar um método clássico de plotagem, de fazer o gráfico, que envolve usar o duplo log. Nós podemos, a partir daqui, deduzir essas duas equações aplicando o log duas vezes, né? Um dos logs vai anular esse exponencial, por isso que desse lado eu só tenho log. Então eu vou transformar, quando eu plotar isso, eu vou transformar essas duas curvas em linhas retas dependentes do tempo. Mas a inclinação dessas retas vai ser diferente. Então, nesse gráfico duplo log, só de olhar para o gráfico, eu já vou ver quem é a taxa de nucleação constante e quem é a saturação de sítios. Esse é um modo que, veja, no passado nós não tínhamos os métodos numéricos e os computadores que a gente tem, nós estamos falando da década de 40. Então, uma das ferramentas que as pessoas tinham era linearizar as equações e, às vezes, até passar com uma régua para ver qual era a régua que se ajustava melhor. Ou então se dá o trabalho de fazer todos aqueles cálculos necessários para calcular o coeficiente coeficiente angular e a interseção, né? Até com régua de cálculo, depois que tiveram as calculadoras e tal. Hoje em dia isso é trivial, nós não precisamos mais linearizar, nós podemos ajustar diretamente a essas retas. No entanto, esse modo de plotar, além dessa conveniência de ajuste, ele se mostrou um modo também muito interessante do ponto de vista conceitual, porque de apresentar as equações. Então vamos ver como é que ele... Aqui nós temos um exemplo esquemático, aqui é para a taxa de nucleação constante, ele tem a inclinação 4, quer dizer, ele vai ser mais inclinado, e aqui nós temos a saturação de sítios, que tem inclinação 3, ele é menos inclinado. Quer dizer, isso é um caso ideal, mas é interessante porque quando a gente tem um caso real, a gente ainda pode plotar dessa forma. Mas muitas vezes a gente vai obter, por exemplo, que a curva ela começa linear e depois ela se desvia, ou forma uma curva, ou às vezes não obedece essa linearidade. Quer dizer, com essas duas curvas como referência, nós podemos, mesmo que o gráfico não obedeça a essas premissas, nós podemos ter uma ideia do que ele significa plotando dessa maneira. É claro que nós podemos plotar também como curva sigmoidal, mas o que eu estou dizendo é que esse gráfico pode ser usado lado a lado com a curva sigmoidal e ele até hoje nos dá informações interessantes. Então, nesse vídeo, a gente deduziu a equação de Johnson-Mel, Avram e Kolmogorov para a taxa de nucleação constante, passo a passo. Para a taxa de nucleação constante, nós constatamos que o expoente do tempo é 4 e nós já sabíamos que o expoente do tempo era 3 no caso da saturação de sítios. Esse gráfico, Ln de Ln de 1 menos VV elevado a menos 1 contra Ln do tempo, ele pode ser bastante útil para uma visualização imediata do tipo de nucleação que a gente tem. Novamente, eu vou avisando
que nem sempre a taxa de crescimento, quer dizer, a velocidade de crescimento é uma constante. Isso é uma coisa que tem que ser analisada caso a caso. Infelizmente, na prática, a observação desses casos particulares nem sempre ocorre, como eu disse, a velocidade pode depender do tempo. Mas esses casos são, apesar de nem sempre a gente observar exatamente esses casos são pontos de partida para análise, para a cinética formal em geral, faz parte do conhecimento fundamental do metalúrgico e do cientista de materiais, conhecer essas equações e esse formalismo. Chegamos ao final de mais esse vídeo e eu espero que ele seja útil para os alunos da disciplina de transformações de fase e também para outros alunos, tanto de cursos de metalurgia e materiais quanto de outros cursos afins. Essa disciplina é disciplina de graduação, mas talvez possa ser útil também para alunos de pós-graduação e até para professores que não sejam dessa área e estejam interessados em o que acontece nessa situação. Obrigado.